A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E nesta mensagem de hoje eu quero estar falando sobre propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. E para começar a falar sobre isso, eu quero me basear no texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus irmãos, veja bem, o propósito nesse versículo que nós acabamos de ler, ele está muito bem estabelecido por Deus. Ele diz o seguinte: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, mas essa virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós é para vocês serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Assim como nesse momento, quando Cristo promete isso para os apóstolos ali da igreja primitiva, assim é também nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. Tudo que nós vamos fazer deve existir um propósito de Deus. Esses dias eu recebi uma pergunta muito interessante aqui no nosso canal, sobre um jovem que perguntou a respeito de beijar meninas, que perguntou a respeito do fato dele ser novo, né? E ter a vontade de beijar uma menina, beijar outra ali na flor da adolescência. Daí eu respondi para ele que tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Se nós vamos fazer algo sem ter propósito, Deus não se agrada nisso. É mais ou menos o seguinte: imagine que tudo que você vai fazer, você deve se perguntar um para quê, um porquê. Um exemplo claro disso é a tatuagem. Não quero entrar aqui nos méritos da tatuagem, mas a pergunta que você deve fazer é: para quê? Por que eu vou fazer essa tatuagem? Outro exemplo clássico disso é a respeito de alguma coisa que você é muito fissurado naquilo, é muito vidrado naquilo. Daí você se pergunta: para que eu estou fazendo isso? Para que serve isso que eu estou fazendo? Meus irmãos, se não tiver um propósito bíblico, se não tiver um propósito realmente verdadeiro, não adianta, Deus não vai se agradar. Daí você pode, mesmo depois de entender que deve existir um propósito em tudo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, você pode se perguntar o seguinte: mas Felipe, como que eu faço para descobrir o propósito de Deus em algo? Como que eu faço para descobrir se realmente eu estou no propósito de Deus ou se eu não estou? Meus irmãos, eu vou passar 3 dicas muito simples que com certeza você deve imaginar um pouco delas. A primeira coisa para você descobrir o propósito de Deus na sua vida é orando. Não tem como descobrir o propósito de Deus sem oração. Se você não fala com Ele, se você não retira 5 minutos, 10 minutos do seu dia, 15, 20 e assim por diante, não tem como descobrir o propósito de Deus sem oração. A segunda coisa, lendo a palavra. Sim, durante a oração você está falando com Deus, perguntando: Deus, qual é o meu propósito? Deus, o que o Senhor quer que eu faça nisso? Deus, o que o Senhor quer que eu abandone? Deus, quais são as práticas que o Senhor não gosta na minha vida? Durante a oração você pergunta. Durante a palavra, que é o segundo passo, a leitura da palavra, Deus começa a te responder mais ou menos o seguinte: filho, faz isso. Filho, faz aquilo, porque é isso que eu tenho para a sua vida. E é a palavra de Deus que vai nos revelar isto. Então, primeiro passo, oração. Segundo, leitura da palavra de Deus. Terceiro e último passo para descobrir o propósito de Deus na sua vida é confiar naquilo que Ele faz. É confiar que Deus não tarda. É confiar que Deus está olhando para você e vendo exatamente o que você precisa, e no momento certo, na hora certa, Ele vai chegar com a solução. Então, meus irmãos, se você tem alguma coisa na sua vida que você está em dúvida, não fique com dúvida, vai orar pedindo a Deus uma resposta, leia a sua palavra, procurando a resposta de Deus e confie
que Ele está ali vendo exatamente o que você precisa e que Ele vai te responder. É interessante pensar sobre os dois tipos de tempo que existem. O primeiro é o Kairos. O Kairos é o momento oportuno, ou seja, o momento certo, aquele momento que era para acontecer aquilo. E existe também o tempo chamado Cronos. O tempo Cronos, meus irmãos, é o tempo do ser humano, é as horas, os dias, vamos colocar aí que é o tempo em uma linhagem cronológica. Então existe o tempo Kairos, que é o momento perfeito, e existe o tempo Cronos, que são os dias, as horas, que é o momento do ser humano. E nós temos que entender o seguinte: o nosso Deus, ele se move no tempo Kairos, ou seja, no momento perfeito. Então, quando for para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, ele vai se manifestar no Cronos, que é o tempo do ser humano. Quando for para você viver os milagres, o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, vai se manifestar no seu tempo, que é o Cronos. Quando for para você viver as promessas, o Kairos, que é o momento perfeito de Deus, vai se manifestar no Cronos, que é o momento do ser humano. Então confie em Deus, tenha certeza que Deus tem um propósito estabelecido na sua vida e que no momento perfeito ele vai manifestar isso para você, ele vai manifestar isso para a sua família, para o seu lar, no seu emprego, e tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus e o Santo Espírito. Amém, meus irmãos? Então espero que tenha ficado claro a respeito do propósito que nós devemos ter em absolutamente tudo na nossa vida, do propósito que Deus tem na nossa vida e que nós devemos fazer tudo com propósito. Se nós fazermos algo em vão, algo somente por estética, algo somente por vaidade, o nosso Deus não se agrada, o nosso Deus quer propósito, o nosso Deus quer que nós estejamos firmados em propósito em tudo nas nossas vidas. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal, deixa aquele gostei, compartilha com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Muito obrigado também pelos mais de 20 mil inscritos que já estão aqui no nosso canal Enfoque Bíblico. Acesse também nosso site www.enfoquebiblico.com.br. Que Deus abençoe sua vida, seu dia, seu lar. Deus te abençoe em tudo. Amém? Fica na paz do Espírito Santo de Deus.